Nosso estudo de hoje é a lição 10 do livro Mediunidade e Sintonia e tem por título Em torno da mediunidade. Ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento para reversar seu estudo ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam, quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. A própria natureza é pródiga de ensinamento nesse particular. A terra é médium da flor que se materializa, tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a natureza. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é o instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médios da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus de 1000 modos diferentes em cada setor de nossa marcha evolutiva. Amparas os teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o seguro desenvolvimento psíquico. Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, estabelecemos em torno de nós renovadora corrente de auxílio. Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua para que te transformes em um canal da alegria e da fraternidade, a benefício dos outros e de ti mesmo. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre, porque acima dos médios dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para todos nós a bênção da vida melhor. Mais uma vez, eu estou lembrando aqui de um amigo, que uma vez ele chegou perto de mim e falou assim: poxa, eu queria muito desenvolver a mediunidade. Ele usou essas palavras, desenvolver a mediunidade. Como é que eu faço? E aí o básico, né, eu falei para ele: olha, em primeiro lugar, você procura uma casa espírita séria, onde você possa fazer um estudo da codificação para você entender o conceito do que você está falando, né? De fazer um curso do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, para você entender o que é ser médium. Aí depois o que acontece? Você naturalmente, na tua profissão mesmo, porque a gente pode ajudar em todas as profissões, você vai procurar, a partir de agora, desenvolver um trabalho de fazer alguma coisa de diferente, de diferença na vida das pessoas que estão ao teu redor. Essa que é a ideia. Então você começa a querer ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. O que vai acontecer com você? A gente vai descobrindo que existe todo um mundo espiritual ao nosso redor e de pessoas que nos amam. Todo mundo, até o maior criminoso da Terra, tem um anjo da guarda que zela por ele. Tem uma mãe ou um pai que já desencarnaram e que estão do outro lado da vida, ou avô, e que zelam por ele. E até aqueles que são muito chegados mesmo, que têm sentimentos nobres, quando desencarnam também, eles continuam do outro lado tendo o mesmo sentimento. Então, quando você se aproxima do encarnado para ajudar o encarnado, você desperta a atenção do desencarnado, que vai ser solidário, vai aproveitar: poxa, você está fazendo uma coisa que eu queria estar fazendo de maneira mais direta, mas não posso, porque não tenho agora o corpo físico. E você vai tomar esse lugar para poder estar ajudando essa pessoa. E aí você começa a descobrir o que é a mediunidade, quando através da intuição você começar a fazer coisas que você nem pensava que ia fazer, ou então receber intuições com relação a determinados trabalhos. E aí é questão de você realmente procurar desenvolver, ter o ouvido de ouvir e os olhos de ver. Porque você vai chegar numa casa, de repente você vai começar a ouvir uma pessoa, e aquela pessoa vai desabafar, vai falar os problemas dela, e naturalmente aqui na tua mente começa a vir: está tendo problema com família, está tendo problema assim, assim, assado. E aí os espíritos recomendam, no desenvolvimento da mediunidade, uma coisa. Eles falam para a gente assim:
Não vamos ficar comentando o que chega para a gente através dessas intuições. Quando chegarem as informações, ao invés de ficar batendo com a língua nos dentes, querendo falar logo, a gente faz uma meditação simples. Por que o Senhor está permitindo que isso chegue até mim? Eu posso ser útil de alguma maneira? E a gente vai procurar ajudar dentro daquilo que a gente puder. Mas não ficar comentando, que quando a gente comenta, a gente simplesmente está perdendo a confiança desses espíritos que estão esperando a nossa ajuda. E também a gente tem todo um aprendizado depois, é como saber falar com as pessoas também, porque muitas das vezes você vai chegar perto da pessoa e vai falar uma coisa e vai complicar ainda mais o quadro. Às vezes a pessoa simplesmente não acredita e você vai falar alguma coisa, ela vai simplesmente dizer que aquilo é fanatismo, dizer que aquilo é demoníaco, que é pior ainda, né? Então a coisa vai dar errado. Qual é a mensagem que o Emmanuel deixa para a gente na lição de hoje? Ele vem falar para a gente que antes de intercâmbio com os espíritos, a gente tem que procurar ser útil, procurar ajudar as pessoas que estão próximas da gente. Aí, conforme isso vai acontecendo, ele vem falando assim, ó, vamos entender uma coisa, que ser médium é ser medianeiro. E ele faz até comparação com a natureza, fala, olha, a flor é o médio do perfume que vem para a gente, o sol é o médio da luz. Que conforme a gente começa a colocar realmente a nossa vida, a nossa energia em prol das pessoas mais necessitadas, em prol de um aprendizado mais direto do que seja o amor, a gente começa a desenvolver a mediunidade naturalmente. Ela vai acontecer naturalmente também, conforme a gente vai exercitando a nossa prece. E na prece a gente vai colocar assim, né? Senhor, por favor, Senhor, me preserve do meu egoísmo. Eu sei que eu ainda tenho um egoísmo muito grande, mas eu quero nesse momento servir de instrumento na mão desses espíritos amigos. Então me ajuda para que eu não deixe qualquer preconceito que eu tenha, qualquer informação que eu possa atrapalhar esse trabalho, ela não aconteça. E aí você procura se anular. Já teve vezes, por exemplo, de eu terminar de fazer essa prece e ouvir como se fosse uma voz aqui na minha cabeça falando, então fica quieto, só ouve. E aquele dia eu só ouvi. Quando a pessoa terminou, ela chorou, ela me abraçou e as lágrimas desceram. E naquele dia veio na minha mente assim, não vou falar palavra nenhuma hoje. Hoje foi só para ouvir mesmo. E quando terminou, falou, não, a gente conversa uma outra hora. Pô, muito obrigado por você ter me escolhido para ter desabafado. Vai ter momentos que vai ser desse jeito. E a gente entender que ser humano nunca vai ter a mesma equação matemática. Não tem essa coisa de 1 mais 1 vai ser sempre 2 com relação ao ser humano, não. Vai ter hora que vai ser 3, vai ter hora que vai ser 0, vai ter hora que mas cada ser humano vai ter um trato diferente, uma maneira diferente de você conduzir a sua conversa e conduzir a sua orientação. Mas uma coisa que fica da lição de hoje também, mais uma vez o Emmanuel nos convida a desenvolver a independência, a autonomia com relação ao trabalho dos espíritos. Quem está começando a estudar a mediunidade, a gente não tem que ficar aqui dependendo o tempo todo dos espíritos. É o contrário, eu vou começar a trabalhar e os espíritos vão avaliar se podem me utilizar como referência, como instrumento na mão deles ou não. Mas até se eles não utilizarem, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar ajudando. Isso é muito importante para todos nós, porque aí sim a gente descamba para um campo de fanatismo, de tudo querer contar com os espíritos, só trabalhar com o que os espíritos nos fornecerem como elemento. Então o Emmanuel mais uma vez vem falando, poxa, vocês ficam esperando às vezes momentos de dificuldade, de provas muito duras, para só aí começar a estudar o Cristo e procurar estudar a mediunidade de vocês, aí o aproveitamento não é igual ao que a gente tem normalmente num dia de paz, num dia que a gente pode assimilar muito mais as informações, estudar. Dedica um momentozinho, isso não é fanatismo não, a gente consegue disciplinar o tempo. Eu posso pegar meu tempo e falar, são 30 minutos por dia, mais 30 minutos ou 1 hora para me dedicar a aprofundar minha profissão, mais o tempo que a gente tem para cada trabalho. Tudo nessa vida é disciplina do tempo. Quando a gente conseguir disciplinar o tempo e fazer o estudo da maneira correta, a coisa vai evoluir. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.